vamos ao vídeo ensinando a fazer a carteirinha. Então, vamos lá, nós temos aqui uma carteirinha que foi feita com 10 pontos e uma carteirinha que foi feita com 11 pontos, 11 correntinhas. Vou passar para vocês aqui como é que eu fiz a carteirinha, fazendo ela com 10 pontos. Então, para fazer ela, nós vamos utilizar o fio refinato da Fisher, tá? Fio refinato da Fisher, que é um fio que eu tô gostando muito de trabalhar, dá pra fazer muita coisa com ele. Já fiz algumas florzinhas, já fiz algumas outras coisas também. E além do fio refinato, nós vamos estar utilizando aqui a agulha número 5, vamos usar uma agulha também de tapeceira, uma agulha de plástico para o arremate e uma tesourinha. Primeiramente, nós vamos fazer aqui 10 correntinhas. Para fazer as 10 correntinhas, eu posso fazer um ezinho aqui na minha mão, ou posso diretamente pegar aqui com a própria agulha, utilizar os meus dedos como pinça para estar segurando aqui nessa junção dos dois fios, passo o fio, né, passo a agulha, né, dou uma laçada na agulha, utilizo o gancho da agulha para pegar o meu fio, puxo e faço um nozinho que a gente chama de nó corrediço. Esse nó corrediço, porque se a gente puxar o fio aqui, ele vai aumentando, voltar aqui, né, no mesmo local. Ele diminui aqui pro tamanho que a gente quer. Então, eu vou deixar aqui do tamanho, né, que cabe na minha agulha e vou estar aqui começando os pontos, fazendo, então, 10 correntinhas. Cada correntinha, a gente laça o fio, puxa e fecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 10 correntinhas. Feitas as correntinhas, nós vamos agora começar a parte da basezinha, né? A gente tem uma base oval aqui. Nós fizemos 10 pontos, então agora nós vamos voltar pela correntinha de trás, pelo pontinho aqui de trás, pelo tracinho. Então, vamos aqui, ó. Aqui nós temos esses tracinhos que se formam atrás da correntinha, né? Então, nós temos aqui, ó, todos os tracinhos atrás de cada correntinha. Nós vamos pular o primeiro, que é desse ponto que nós estamos, e nós vamos para o segundo tracinho, puxa o fio e fecha um ponto baixo. Isso aqui é um ponto baixo. Quando a gente passa dentro, puxa, ó, laça, passa dentro do próximo tracinho. Opa, ó, tava pulando um ali sem querer, ó, cuida com os tracinhos. Às vezes eles estão pequenininhos ali atrás. Então, ó, vou passar aqui dentro do tracinho, puxei e dei altura. O que é dar altura? É fazer com que a minha agulha fique reta ao ponto de eu fechar esse ponto e ele não ficar nem apertado e nem largo. Passei no próximo tracinho aqui de trás, pego o fio, puxo e dou altura. Deixo a agulha reta com os 2 pontos. Fecho, vou para o próximo e isso eu vou fazer em todo o trabalho. Todos os tracinhos que estiverem ali atrás. Todos os tracinhos vão ganhar um ponto baixo. Sempre dando essa altura para o teu fio, para o teu ponto não ficar muito apertado. Já organiza a peça, já verifica se os teus pontos estão muito apertados e vamos chegar aqui no último ponto. Chegamos no último ponto, se nós contarmos aqui, 3, 6, 9 e 10 com esse aqui que a gente subiu o trabalho. Então, ele também, o último que a gente tinha feito lá, a gente subiu o trabalho com ele. Então, temos aqui
10 pontos. Chegamos na beiradinha, isso aqui serve para qualquer base oval. Nós vamos fazer aqui dentro do mesmo ponto 3 pontos, do mesmo jeito. Dei altura, percebam que eu já virei o trabalho para dar altura para ficar reto. Vou virar o trabalho de novo, vou pegar somente na alcinha de trás, vou deixar esse fio que era do início já meio que por aqui, para ele se esconder, e com isso eu fiz 3 pontos dentro do mesmo ponto, sempre dando altura. Percebam que se eu fizer certinho dando altura, não fica buraco. Caso o seu fique buraco, volta e tenta colocar 4 pontos no mesmo local, isso vai ajudar. Vai ajeitando os pontos que também ajuda para não fazer os buracos. Deixar a mão leve ajuda também. Se eu deixar aqui a mão muito apertada, ó, segurar demais, ó lá, já fiz um buraco. Então, eu tenho que deixar minha mão leve, passo numa correntinha, busco, dou altura, seguro e puxo. Fecho o ponto e vou pro próximo. Todos eles do mesmo formato. Sempre puxo, dou altura e fecho o ponto. Chegando lá do outro lado, nós temos que fazer do mesmo jeito 3 pontos ali dentro. Então, antes de mais nada, como eu já passei por todos esses pontos o meu fio aqui por trás, esse fio do início, eu já vou cortar ele aqui para ele parar de me incomodar, né? Porque ele fica ali e ele vai atrapalhando mesmo. Então, nós estamos chegando aqui, vou pegar, dei altura, puxei, e aqui nós estamos no último ponto. O último ponto é aquele que a gente subiu, virou ele para fazer o primeiro. Então, é nele que a gente tem que pôr 3. Então, vou pôr mais um, que eu já tenho um ali, e vou pôr mais um, ó, e viro o trabalho lá para o outro lado, para ele fazer a curvinha dele. Se a gente não der essa ajudada com a agulha, ele não vai fazer a curva e vai puxar e vai fazer buraco na hora de fazer a peça. Chegou aqui no acabamento, o que nós vamos fazer? Se vocês olharem aqui nessa pecinha, a gente tem uma beiradinha que foi feita somente em uma correntinha. Então, nós vamos fazer a mesma coisa. Para isso, nós precisamos dar uma puxadinha aqui nessa laçadinha, para ela virar. E nós vamos puxar, ó, vou passar aqui por trás do primeiro ponto, vou pegar essa laçadinha, vou dar uma aumentadinha nela e vou levar ela lá para trás do trabalho. Deixo ela mais ou menos de um tamanho, que seria o tamanho de um ponto. Então, ó, vou reduzindo aqui um pouquinho. Porque agora vai ter uma jogadinha aqui nesse primeiro ponto. Para fazer esse primeiro pontinho e ele dar certinho, vou fazer, passar por trás, passa por trás e passa no meio. E faz essa virada aqui. E agora, passa o fio dentro da laçadinha. Presta atenção aí, agora que a gente vai fechar. Para esse primeiro ponto aqui, também ficar com um fiozinho só. Então, vou lá de novo. Vou desmanchar aqui, estamos aqui no cantinho, aumento essa laçada, venho por trás aqui no primeiro pontinho que a gente fez, pego essa laçada e passo lá para trás, para fazer aqui o acabamento da minha primeira carreira. Deixo grande no primeiro momento, deixo ele grandinho lá. Agora, eu vou diminuir primeiro, para deixar só uma pontinha, vou passar o meu fio de trás para frente, encontrando aqui o meio do trabalho. Nessa hora aqui, eu viro, faço essa jogada aqui do ponto, e agora que eu passo dentro daquela laçadinha lá para fechar aqui o primeiro ponto da carreira que vai subir. E com isso eu fico aqui, ó, com um fiozinho aqui, como eu quero fazer dos outros. Ok,
Feito isso, agora nós vamos pegar somente num fiozinho só. Tem 2 alcinhas aqui na nossa correntinha. Nós vamos pegar em um e naquele tracejado que tá ali atrás, ó. Pego nesse, pego no tracejado lá também. Pra quê? Pra deixar um pouquinho mais firme essa subida. Laço o fio, fecho o ponto. Pego nele, pego no tracinho que tá lá atrás, laço o fio, fecho o ponto. Pego nele, pego no tracinho, laço o fio, fecho o ponto. E vamos seguindo por todo o trabalho nesse formato. Por toda a voltinha, sem nenhum aumento, só fazendo pontos baixos. Já vai ajeitando a bolsa, a carteirinha que seja, né? Vai ajeitando o seu trabalho, cuida para dar a altura do ponto, do mesmo formato, ó. Laça o fio da altura e daí que você fecha o ponto. Laça o fio da altura e fecha o ponto. E vai fazendo toda a beiradinha. Mais um. Chegou aqui na voltinha, vai fazer a mesma coisa. Aqui vai ficar um pouquinho mais apertado, né? Porque nós estamos fazendo uma voltinha. E é normal, ó, ele já vai formando meio que uma canoazinha. Porque nós estamos subindo ele, né? Nós não estamos fazendo aumento, então ele vai formar uma canoazinha mesmo. Essa é a ideia. Para ele ir subindo. Então, com isso, a gente tá terminando aqui já a primeira carreirinha. Ó, pegou na fiozinho e mais aquele fiozinho reto que tá lá atrás. Primeiro fiozinho e o tracinho lá de trás. Pra ele deixar firme, já que a gente tá pegando somente em um fio, né? Ó, pra não ficar cheio de buraco. Da altura, laça o fio. Da altura, laçou, fechou. Da altura, laçou, fechou. E estamos aqui no último pontinho. Da altura, laçou, fechou. Já dá uma aumentada aqui, já ajeita toda a sua peça. A primeira carreira, ela fica esquisita mesmo, parece que não vai funcionar. É assim mesmo. Então, agora, fechou aqui a primeira carreira, vamos fechar este ponto já de maneira a subir o próximo. Então, para fechar aqui, pega aqui por trás no primeiro ponto, pega essa laçada que a gente já deixou maiorzinha, puxa ela lá para trás, deixa um tamanho aqui, ó, que seja mais ou menos o tamanho do ponto, ó. Tá sendo mais ou menos o tamanho da minha unha. Então, eu tô deixando mais ou menos esse mesmo tamanho. Vou diminuir um pouco, então, essa laçada que tá lá, mas não diminui muito, ó. Diminuir ela um pouco. E com isso, ó, a gente fez essa primeira carreirinha aqui, ó. Primeira carreirinha da base. Nós temos que subir agora para essa carreira que é o ponto diferente, ó. Aqui temos um ponto diferente, um ponto lindo, que faz esse tracejadinho. É isso que nós vamos fazer. Então, nós vamos imitar, primeiramente, esse tracejadinho, porque no primeiro ponto não dá para fazer muito certinho ele. Então, nós vamos imitar. Como que a gente vai fazer aqui? Então, preste atenção nessa pegadinha que tem aqui. Ó, puxei para lá, peguei dentro da laçadinha, dentro da laçadinha. Então, aqui nós temos formas de subida diferente. Quando subiu aqui embaixo, a gente fez aquela voltinha para ele subir. E agora, nós vamos pegar aqui, ó, por trás. Vamos passar entre os dois. Vamos passar aqui entre os dois carinhas. Entre os dois, ó, aqui no meio. Vou pegar outra agulha aqui para mostrar para vocês. Nós vamos passar aqui dentro, ó. Esse nós vamos passar aqui dentro. Então, uma carreira vai na divisa do ponto e a próxima carreira, vou mostrar depois para vocês que a gente vai fazer ela dentro do ponto baixo, centrado. Então, ó, vamos passar, virei a agulha lá para trás, passei lá dentro,
peguei, puxei para frente, fiquei com os dois na mesma altura e vou passar esse fio que a gente pegou lá por dentro dessa laçadinha. E agora vou fazer um pontinho. Isso é para a gente imitar o ponto que está sendo feito no trabalho. Então, ó, vou fazer de novo, mais pertinho aqui. Passei esse fio lá para trás, deixei aqui o espaço, ó, mais ou menos o espaço para caber a agulha um pouquinho mais. Dou uma volta aqui dentro do espaço entre os dois pontos, pego o fio, laço na agulha, trago para frente, fico com os dois com o mesmo tamanho e passo ele dentro da laçada. E agora faço um pontinho, uma correntinha, para a gente poder fazer o primeiro ponto, imitando o primeiro ponto de todo o trabalho. E agora, para continuar, a gente vai fazer um meio ponto alto, porém um pouquinho diferente. O meio ponto alto normal, a gente laça o fio, passa, puxa e laça e puxa tudo, correto? Esse aqui, ele é um pouquinho diferente. Ó lá, prestem atenção que é fácil de fazer. Só a primeira vez que vai ser difícil. Laçou, passou entre os dois pontos, pegou o fio. Na hora que pegou o fio, esse fio último que você pegou, você já passa ele pela laçada. E agora que você fecha ele. Laçou, passou entre os dois pontos de baixo, da base de baixo. Quando terminou de passar, já pega ele e passa pela laçada que foi feito para começar ele. Ó, laçou, passou entre os dois fios, entre os dois pontos, passou pela laçada e fecha ele. Laçou, passou pelos dois pontos, ficou três alcinhas na agulha. Pega a primeira, passa pela segunda alcinha, laça mais um e fecha o ponto. Laçou, passou, pegou, puxou, ficou dois, puxou e fechou o ponto. E com isso vai ficando esse trabalhado aqui, ó. E isso que dá a diferença dessa bolsa. Depois que pegar o jeitinho, ela é deliciosa para fazer e rende bastante. Então, ó, laçou, passou pela laçada, fechou o ponto. Laçou, passou entre os dois pontos, passou pela laçada e fecha o ponto. Laçou, passou pelos dois pontos, puxa, passa pela laçada e fecha o ponto. Já organiza seu trabalho, vai vendo se todos eles estão formando esse tracejado e continua até o final. E esse trabalho é isso que nós vamos fazer em toda a carteirinha. Então, toda a carteirinha vai ser esse formato. Um ponto baixo e a outra com esse meio ponto alto diferenciado aqui. Laçou, fechou. Laçou, passou entre os pontos, puxou, passou pela laçada e fechou. Passou, puxou, fechou. Laçou, passou pelos pontos e fechou. Então, vamos continuando por todo o trabalho até chegar na última, sempre passando entre os meios dos pontos. Chegamos na última, vamos lá. Agora temos que prestar atenção aqui um pouquinho novamente, tá? Uma carreira vai ser com esse, a outra carreira com ponto baixo. Então, vamos lá. Fazer o acabamento, então, da segunda carreira. Peguei por trás, segunda carreira. Lembram que a gente fez aqui? A gente imitou aquele tracinho e a gente fez uma correntinha aqui. Então, a gente vai aqui por trás da correntinha, vai puxar a laçada para lá,
Novamente, vai cuidar aqui com o tamanho para ficar mais ou menos do tamanho de um ponto, né? Deixa um espacinho. E aqui temos só um pouquinho de diferença. Nessa correntinha que a gente fez aqui, ó, em cada um deles a gente tem um tracejado e duas perninhas, né? Duas perninhas aqui. E nesse a gente fez uma correntinha para imitar essas duas perninhas. Então, nós vamos agora passar dentro dessas duas perninhas, puxar o fio e fazer aqui o fechamento. Puxou o fio, passa dentro da laçadinha que sobrou da carreira anterior e fecha o ponto. Então, nós passamos aqui dentro, ó, dentro das duas perninhas que a gente tinha. Na próxima, nós temos aqui também duas perninhas. Então, nós vamos passar ali dentro, deu altura e fechou. Então, é um ponto baixo centrado usando o centro do trabalho anterior, da carreira anterior. Todo o trabalho vai ser nesse formato dessas duas carreiras. Uma carreira fazendo o tracejado e a outra carreira fazendo ponto baixo centrado. Passou no meio das duas perninhas, fechou. Passou dentro das duas perninhas e fechou. Passou e fechou. E com isso, nós vamos ter esse trabalho aqui, ó. Um tracejado, ponto baixíssimo, um tracejado, ponto baixo centrado, ó. Vai tendo, e nós vamos fazer uma, então aqui fechou, ó. Essa primeira aqui nós não estamos nem contando, né? Então, fechou uma com as duas carreiras, duas e três, e depois uma para fazer o acabamento. Dentro das duas perninhas, fechou. E vai fazendo sempre dentro das duas perninhas. Dessa forma, a gente tem esse trabalhado nessa carteirinha, que deixa muito delicada e facilita para o teu trabalho não ficar torto, porque uma delas a gente está fazendo mais reta e a outra um pouquinho mais torta. Então, com isso, a gente consegue deixar o trabalho bem retinho. Dentro das duas perninhas, peguei e fechou. Dentro das duas perninhas, peguei e fechou. Dentro das duas perninhas, peguei e fechou. E o último pontinho aqui nas última perninha. Puxei, deixei uma laçada. Essa laçada agora vai ser o ponto igual aquele de baixo, que é aquele que a gente imitou o tracejado. Então, nós vamos pegar aqui por trás, puxar a laçadinha lá para trás do trabalho, deixar mais ou menos aqui o tamanho de um ponto. Vamos passar por dentro da laçadinha. Passa entre os dois pontos, agora não é entre as duas perninhas, é entre os dois pontos. Laça o fio, puxa aqui, deixa dar altura, passa dentro da laçadinha e faz uma correntinha. Com isso, a gente imita o nosso ponto. Que o nosso ponto é esse que passa na laçada e fecha o ponto. Passa na laçada e fecha o ponto. Passa na laçada e fecha o ponto. Então, aqui nós começamos já o segundo joguinho dessa carteirinha. Cuida para não deixar muito repuxado, deixa o teu ponto, tua mão mais leve. Tô fazendo aqui mais rápido, né? Porque eu já expliquei ali certinho, devagarzinho nas outras, pra gente ganhar tempo. Vou dar um tempinho aqui e vou voltar com vocês, falar com vocês quando chegar lá no acabamento. Então, faz 3 carreirinhas, 3 joguinhos, né? Uma de meio ponto alto aqui, meio ponto alto falso. E uma de ponto baixo centrado.
Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head underwater, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized. Olá, vamos para a terceira. Puxei, deixei o tamanho aqui do espaço. Vou reduzir para ficar só um espacinho. Passo por trás, vou dentro dos dois pontos, laço meu fio, dou altura, passo dentro daquela laçadinha e faço uma correntinha, fechando assim ou imitando assim o primeiro ponto. E depois começo a fazer dou uma laçada, passo dentro da laçada, fecho o ponto. Laço, pego o fio, passo na laçada, fecho o ponto. Opa! Passo, pego dentro dos dois pontos, fecho o fio. E quando a gente estava começando, quando fechou os 10 correntinhas, ninguém imaginava que ia ficar esse tamanho, né? Parecia que não ia dar certo. Parecia tão pouquinho ponto, tão pouquinha correntinha. Fica uma gracinha essa carteira. Agora, nós vamos fazer 2 carreiras de ponto baixo centrado. Então, ó, puxei, vem aqui, puxa lá pra frente a laçada, não deixa muito grande, porque agora é só o meio ponto, o ponto alto, ponto baixo. Passa dentro das perninhas daquele primeiro ponto, laça o fio, puxa pra frente, pega a perninha que foi lá para trás para fazer bem o acabamento. Se você olhar por dentro do trabalho, você não percebe aonde tá essa emenda. E aqui, ó, vai organizando o trabalho também para não ficar perceptível essa emenda. Às vezes nem a gente depois encontra a emenda. Dentro das 2 perninhas, fechou. Dentro das 2 perninhas, fechou. E vai fazendo agora 2 carreiras, né? Para terminar, a gente faz 2 carreiras, que é essa parte aqui, ó. Ó, essa aqui nós estamos fazendo, nós vamos fazer mais uma carreirinha pro acabamento. Para ficar bem acabado, né? Ficar bem bonitinho, bem ajeitadinho. Sempre dando altura para o ponto não ficar apertado. Tentar deixar a mão o mais leve possível. Não ficar repuxando o fio. Chegamos aqui no último ponto, fazer a mesma coisa. Puxei ela, deixei a laçadinha lá solta, peguei aqui por trás, passo pra lá, ajeito aqui o ponto, passo dentro das 2 perninhas, dou uma reduzida, puxo o fio, fecho e vou continuar, ó, ponto baixo centrado dentro das 2 perninhas do ponto de base. Cuidando sempre para trás também sair nas 2 perninhas do ponto de base. Depois de um tempo, você sente quando não tá passando nas perninhas atrás.
Mas no começo, vira o trabalho, dá uma espiada, dá uma olhada, vê se está passando no lugar certo. Paciência e persistência. Se ficou muito largo, desmancha. Se ficou muito apertado, desmancha. Faz de novo. Deixa um pouquinho lá do lado, vai tomar um café, tomar um chá, tomar um suco, uma água, volta. E estamos chegando aqui no final. Para essa carteirinha, gasta exatamente 40 gramas do fio refinado. Então, olha só, essa aqui eu fiz com 10 pontos. E olha aí, ó. Exatamente o mesmo tamanho daquela que eu tinha feito com 10 pontos. Essa aqui eu fiz com 11. Então, ela deu aqui, ó, um dedo mais ou menos de diferença. Nessa aqui cabe certinho um cartão. Nessa aqui cabe um cartão, uma identidade. E agora, nós vamos fazer ainda mais um acabamentozinho, mais uma carreirinha. Passar lá para trás, puxar bem apertadinho aqui, bem certinho. E vamos fazer uma carreirinha de fio ponto baixíssimo. Para isso, nós vamos passar a agulha aqui, passar dentro já da laçadinha, laçar o fio, puxar ele aqui para frente. Um jeitinho leve para ele ficar delicado. E vamos fazer pontos baixíssimos. O que é o ponto baixíssimo? Passa, pega e passa de uma vez. Cuidado aqui para você não deixar o ponto muito apertado, porque como é um ponto baixíssimo, a tendência é a gente apertar mais. Então, deixa ele mais para solto, dá uma puxadinha para frente, de preferência. Se ficou demais, volta. Puxa, puxa para frente, ó, deixou aqui também a agulha reta e daí você vai fechar ele. Deixou a agulha reta e daí fecha ele. Para não ficar repuxado, não ficar a beiradinha aqui toda repuxada, que dá para perceber, né, que foi feito ali pontos baixíssimos. Ela tem que ficar delicado. Ó. Fechou, fechou. Fechou e fechou. Vai ajeitando. Vai ajeitando aqui, vamos fazendo pontos baixíssimos até o final. Até aqui. Chegou aqui, vai fazer o último ponto baixíssimo e vamos agora soltar aqui o fio. Cortar aqui o fio um bom tanto e fazer o acabamento. Como que a gente faz o acabamento? Puxa todo o fio e nós vamos imitar um pontinho, fazendo a mesma coisa que ele faz, ó. Ele sai daqui, passa por lá e volta dentro. Então, nós podemos fazer isso tanto com uma agulha menor, quanto com uma agulha de plástico ou agulha de tapeceiro. Se você tiver agulha de tapeceiro, é aquela de ferro também, né? Com a ponta ou de bordado. Ó, então, a gente vai passar aqui por trás do trabalho. Vamos ajeitar aqui para fazer exatamente igual que faz uma correntinha. E vamos voltar dentro do mesmo lugar, tá? Com a agulha, olha aí, ó, certinho. E eu vou fazer também com uma agulha menor, porque nem todo mundo tem essa agulha, né, em casa. Então, vou fazer com uma agulha menor para mostrar para você que não tem agulha em casa, que dá para fazer também com uma agulha menor. Com uma agulha 3,5 ou qualquer outra agulha. Passa por baixo aqui do trabalho, do primeiro pontinho, puxa o fio lá, aqui pra frente, vem por trás e puxa lá pra dentro. De leve, sem repuxar. Se ficou repuxado, desmancha e faz de novo. Ajeita para ele ficar bem parecidinho com um ponto. Depois chega ao ponto que nem a gente descobre onde tá esse arremate, esse acabamento. E agora, nós vamos esconder o fio, esse fio aqui, por dentro do trabalho. Também, dá para usar uma agulha de plástico e você vai escondendo atrás dos pontinhos. Ou você pode pegar uma agulha menor, passa por 2 ou 3
tracinhos do ponto e puxa o fio. Aqui tem que cuidar o seguinte, se você logo quiser puxar aqui, ó, ele vai repuxar, porque ele não tem espaço. Então, a gente dá um espacinho e dá uma laçadinha aqui e puxa ele mais lá pela frente dele. E depois, com ele estando solto aqui na sua mão, você vai passando e ajeitando para não repuxar os pontos. Isso aqui é o acabamento perfeito. Ó, dei uma laçadinha e pego ele aqui na ponta da laçada e ajeito. Esse é o acabamento perfeito. Com esse acabamento, a gente não precisa nem passar cola, nem costurar, nem fazer nada. Se você quiser passar uma colinha na pontinha depois de cortar, tranquilo. Mas não tem como isso aqui desmanchar. Fica escondidinho aqui, ninguém vai ver e ainda você tem um acabamento perfeitinho. Vou cortar aqui. Se for para passar cola, nesse momento é o momento de passar um pontinho de cola, fechar e daí cortar. Cola, tem cola, várias colas que existem aí no mercado. Ó, fechou minha carteirinha. E agora vamos fazer o fechamento dela. Agora vamos fazer aqui o fechamento. Eu trouxe aqui alguns botões, né, fazendo esse modelo de fechamento aqui com botãozinho. Eu trouxe aqui alguns botões. Sabe aqueles botões que às vezes vai sobrando aí na casa da gente? Então, ó, dá pra gente estar usando aqui, claro, né, qualquer um desses aqui ficaria muito gracioso. E eu trouxe alguns aqui para testar, para ver qual vai ficar melhor aqui. Eu acho que eu vou usar esse aqui mesmo. Esse também estaria legal, ó, só que eu tô achando que esse aqui ficou muito igualzinho, ficaria bonito. Tamanhos bons, né? Dá para usar aí qualquer um. O que a gente vai fazer agora? A minha agulha de plástico, ela não vai passar, ó, dentro desse botão. Então, eu vou pegar uma outra agulha, uma agulha de metal, uma grande, ó, tem o tamanho dos meus dedos aqui. E eu sei que aqui eu vou dar jeito de passar, e se ele não passar diretamente aqui, a gente corta no meio, mas eu acho que vai passar. Vou cortar aqui um pedaço de fio em torno aqui de uns 30 centímetros mais ou menos, pra gente ter espaço para trabalhar, né? Pra gente ter espaço. Então, o que eu quero? Eu quero que ele fique aqui e eu vou amarrar na parte de trás. E aqui eu quero também, daí eu vou cortar aqui em torno de uns 10 centímetros para mim colocar ele aqui nesse lugar. Dá para colar com cola? Dá. Eu prefiro colocar aqui com o fio. Se não quiser usar dessa forma, dá para colocar o botão da mesma forma como a gente coloca aí um botão com linha, né? Com linha de costura, se você tiver em casa, a linha da cor do que você tá fazendo o teu trabalho, dá para colocar. Então, ó, passei aqui, vamos lá. Aí. Passar aqui. Vou puxar do lado de cá, às vezes é um pouquinho difícil, mas ó, passou. Se ficou muito apertada para cortar. Vou passar aqui no meu botão primeiro. E depois eu vou lá puxar, porque daí eu já posso soltar aqui, ó, da agulha. Ajeito aqui para ficar uma parte bonita, né, para frente. E vou colocar mais ou menos aqui aonde eu quero que seja, né, mais ou menos na segunda carreira, que eu acho que fica legal. Conta, lembra que a gente tinha 10 pontos? Só que com a beiradinha que a gente aumentou, ele deu uma aumentadinha. Então, conta aí mais ou menos, né, ó, 3, 6, 9, 10. Então, conte mais ou menos aqui, onde fica mais ou menos o 15º. Agora, eu passo lá para trás. Do outro lado, ó, passo também, mas eu dou aqui, deixo um ponto mais ou menos de espaço entre a passagem aqui de um e de outro, pra gente poder amarrar e poder esconder o fio. Vira aqui o trabalho, amarra, dá um nozinho firme, ó, nozinho mesmo. Eu vou dar 3 nozinhos aqui para não correr o risco. E depois eu vou esconder a pontinha por dentro, da mesma forma como a gente escondeu, fez o acabamento ali. Esse nozinho não vai aparecer, porque ele vai acabar indo para dentro do próprio fio. A malha, ela é macia,
ela vai lá pra dentro, ó, nem vai aparecer. Se você tiver ali facilidade, puxa um fiozinho, esconde. Ó, agora eu vou esconder aqui. Escondo pra lá. Puxo, né, do mesmo jeito. Puxo pra cá. Puxo pro outro lado, outro mais um pedaço. Dá pra puxar os dois pro mesmo lado, que daí vem aquele nozinho e ele já se esconde ali atrás dos pontos também. Aqui, como é um pedaço menor, eu vou colocar um pontinho de cola. É um pinguinho, gente, é um pinguinho. Essa cola que eu uso é a Tec Bond 793. Ó, eu vou colocar aqui, ó, no meio do pontinho, um pinguinho. Mal e mal sujou ali o fio. E ela gruda mesmo. Corto, escondo bem ali, ó, cadê? Não dá nem pra ver aonde tá o pontinho. E agora a mesma coisa, vou pegar aqueles 30 centímetros que eu separei, eu quero que fique aqui. Então, mais ou menos, vou medir aqui e vou fazer ele entrar aqui por trás e amarrar também lá por dentro. Então, vou entrar aqui, mais ou menos no 5º ponto. Aqui também vou entrar mais ou menos no 5º ponto. E agora que eu tenho que medir certinho, ó, para ficar, né, a parte do fechamento, antes de amarrar. Esse tanto foi suficiente. Então, agora eu tenho que só cuidar na hora de amarrar para não repuxar o que eu já medi, né? Eu já fiz a medição ali do tanto que eu preciso. Então, faço um nozinho de leve, o primeiro nozinho de leve. Aí, o segundo e o terceiro eu posso apertar. Segundo. Já vou apertar ele aqui. E o terceiro. Agora, aperto mesmo. Ajeito o fio pra lá e vamos esconder. Viro aqui. Escondo. Puxo. Puxo novamente. Ajeito para esconder o nozinho, que é isso que a gente quer. Um pinguinho só para melecar mesmo, tá? Porque essa cola, se você passar demais, ela endurece, é tipo Super Bond. Inclusive, o cheiro e quando gruda no dedo, é Super Bond, até pior, eu acho. Tá aí feita a nossa carteirinha, quero ver quem vai fazer a carteirinha, já vai me marcar com a carteirinha feita. Olha que linda. Essa aqui é aquela com 11 e essas duas aqui é as com 10 pontos, certinho o mesmo tamanho. Deus abençoe, beijinho.